Dizem que é a fase mais difícil da vida, que não é nada fácil lidar com quem está nela. Conflitos internos e externos, insegurança, sentimentos confusos, muitas transições. Hoje o nosso tema é a adolescência. Olá, bom dia. Eles não são crianças, mas também não são adultos. A fase é de muitas mudanças físicas, psicológicas e sociais. O corpo muda, as ideias também mudam e tudo ao mesmo tempo. Não é fácil para quem vive tudo isso e às vezes também não é fácil para quem está ali convivendo com os adolescentes, com essa fase de tantas mudanças, né? As nossas convidadas hoje para falar sobre o assunto são Juliana Cordeiro Franco, que é pediatra, e Daniela Landim, que é psicóloga e psicanalista. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Érica. Tudo bem? Eu já quero começar comentando uma coisa que me assustou muito. Um dado aí que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa é sobre essa fase da adolescência. Ela vai dos 10 aos 25 anos? Isso, Érica. É isso mesmo? Isso. Na verdade, teve esse prolongamento por causa da neurociência. A neurociência foi estudar o cérebro do adolescente. Na verdade, tem as mudanças, como você falou, físicas, psicológicas, sociais, e hoje a gente sabe que tem as mudanças cerebrais. Então, pode durar de 10 a 25, né? Tem algumas pessoas que não. Por exemplo, nas meninas, o cérebro fica completamente maduro aos 20 anos, normalmente. E os meninos entre 23 e 25. O que define esse final da adolescência é o desenvolvimento de todo o cérebro, principalmente do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, que é essa fase da frente, ela acaba com aquela coisa da impulsividade, de você agir sem pensar nas consequências. Então, a definição é, acaba a adolescência quando você já está maduro o suficiente para pensar que aquele ato pode gerar consequências não tão agradáveis. Quando você tem essa consciência mais definida. Isso, né? exatamente. Então, aquela história de que a gente sempre fala, a menina amadurece mais rápido que o homem, é verdade. É verdade. Cientificamente comprovado mesmo, né? Cientificamente comprovado. Ô, gente, e essa máxima de que a adolescência é uma fase difícil, a pior fase da vida, lidar com adolescente é muito difícil, a gente às vezes reforça isso o tempo inteiro, né? Isso faz com que a fase seja mais difícil de lidar mesmo, até por esse reforço que a gente faz, a sociedade faz? Sim, a gente precisa desmistificar isso, né? Assim, sem dúvida, o adolescente passa por inúmeras transformações, como você disse no início do programa, né? Então, transformações físicas, corporais, né? Emocionais, transformações na personalidade dele. Isso tudo gera uma turbulência muito grande para o adolescente, né? Ele vive todas essas transformações ainda muito imaturo, o que determina, né, e possibilita os conflitos, as dificuldades da própria etapa de desenvolvimento. Mas dizer que a adolescência é caracterizada só por conflitos, dificuldades, isso é mito, né? Também é uma fase de muito potencial, de muita capacidade criativa, né? De muita condição no sentido de mudar o mundo, as coisas, eles acreditam muito e têm muito vigor para isso. Verdade. Né? E assim, pela experiência de vocês, o que é a fase mais difícil, assim, para eles, para esses adolescentes, gente? Eu acho, Érica, que o mais difícil na adolescência é não ser compreendido pelos pais e pela sociedade. E é aquela dificuldade que a gente tem de se colocar no lugar deles. Parece que a gente esquece. Nunca foi, né? Parece que a gente nunca foi. Na verdade, também o pânico, né, que a gente tem hoje, porque a gente vê que o mundo está tão diferente, né? A gente pensa que o mundo estando diferente, os nossos adolescentes vão estar correndo mais risco com drogas, né, com exposição a álcool. A gente hoje tem aquela coisa do suicídio, então os pais têm pânico. E a gente já tem estudos que mostram que como os pais enxergam a adolescência é como aqueles adolescentes também vão viver a adolescência. Então, é muito importante que os pais estejam preparados para estudar o que é essa fase, ver o que realmente é verdade, né? Hoje chega muita coisa por rede social, então os pais ficam em pânico o tempo todo. Sempre acham que os filhos vão estar ali naquele meio. E esquecem que não, é só mais uma fase e precisa estar conectado com o filho. É muito importante que você continue mostrando afeto, mostrando amor, tendo tempo com aquele filho. Ele às vezes precisa ficar um tempo afastado de você, mas o tempo que ele está em casa, do seu lado, calado, dê a mão, dê um abraço, né? Olhe no olho, escuta o que ele tem para falar. A gente é muito reativo, então o adolescente vem conversar com a gente já... De cara, a gente já passa sermão.
ou fala com preconceito de algum assunto. Não, o adolescente espera acolhimento em casa. Isso é muito importante. É verdade. Né? Esse carinho, esse afeto nosso. Faz toda a diferença. E faz toda a diferença até no amadurecimento do cérebro. Os estudos mostram também que quando o pai e a mãe mantêm-se conectados com esse adolescente, ele sai da adolescência mais rápido. Então, acaba que o cérebro desenvolve mais rápido e ele já começa a ter noção das consequências dos atos. É que é a tal da maturidade. Sim, né? a tal da maturidade. E é isso que a Dani falou, assim, a gente tem que desmistificar. Pensar, a adolescência é uma fase linda, cheia de... é uma explosão criativa, é uma intensidade emocional fora do normal, mas é uma fase frágil, né? Porque o mundo já olha para você de outra forma. O corpo está mudando, você está mudando, você precisa sair de perto dos seus pais para formar um grupo e às vezes você ainda está inseguro para isso. As pessoas te cobram isso, né? Cobram a sua experimentação. O adolescente passa pela fase da experimentação, né? Ter contato com álcool, às vezes ter um contato com a droga. E isso para eles, às vezes eles não querem, mas o grupo pede aquilo. Então aquilo ali é um conflito dentro dele. Se ele tem um apoio em casa, se ele tem uma base em casa, tudo fica muito mais fácil. Porque ele também está buscando aceitação até dos próprios grupos nos quais eles estão inseridos, escola, amigos e tudo mais, a gente. Além disso, o que mais a gente precisa saber sobre a adolescência para que a gente lide melhor com essa fase, com essas pessoas? Primeiro, acho que a gente precisa entender assim, que a adolescência, a gente espera que o adolescente assuma muitas coisas, muitas responsabilidades e se transforme. Então, na adolescência, a gente percebe que o adolescente precisa criar uma nova imagem corporal. Então, ele deixa aquele corpo infantil, né? E as transformações no corpo nem sempre são vividas de uma forma muito tranquila. Muitas vezes, eles se sentem passivos frente às transformações do corpo. Então, o corpo está mudando, eles estão, né, a parte puberal, todas as transformações, né, biológicas, e eles tendo que darem conta disso, né? Então, tem esse aspecto da imagem corporal, de uma identidade diferente também, não é mais aquela identidade infantil da qual eles estavam acostumados. Então, eles precisam criar uma identidade com maior responsabilidade, né? Uma outra identidade mais adulta ou transitando para essa identidade adulta. Eles precisam deixar os pais da infância, os pais idealizados da infância, para lidarem com os pais reais deles, né? A gente espera, né, que o adolescente também faça a escolha profissional e aceite o trabalho como parte da vida, que ele crie um padrão um padrão moral, de ética, né, estabelecido dentro também nele. Muitas cobranças, muitas. Né? Muitas cobranças. É uma turbulência. É verdade, é uma turbulência. E ele também se sente perdido nessa fase, porque às vezes a gente fala assim, menino, você não é mais criança para fazer isso. Aí fala, você não é adulto ainda para fazer isso. Olha como eles também ficam perdidos, né? É uma ambiguidade, né? Então a gente cobra muito e a gente esquece que eles estão nessa fase realmente indefinida. Né? Eles se sentem aflitos de dependerem ainda dos pais, mas quererem tanto a independência. Essa busca da independência, da identidade prolongada dessa forma, né? De 10 a 25, mas vamos pensar aí que pelo menos durante 8 anos aquele adolescente fica naquela coisa, eu preciso da independência, mas ainda não consegue, não consigo. É uma coisa importante da gente pensar também que os pais às vezes super protegem uma criança e aí querem que quando chegue na adolescência seja independente. Então, os pais, às vezes, não dão autonomia para aquela criança. Então, a gente tem que investir nisso. Criar filhos autônomos. Para quando eles chegarem na adolescência, você ter confiança neles. Sim. Eu confio que ele vai conseguir, eu confio que ele vai voltar, né? Porque a gente põe os filhos debaixo da asa, a gente esquece de dar asas aos filhos. Então, quando eles chegam na adolescência, a gente quer que eles saiam, mas eles estão agarrados na gente porque eles têm medo. Porque eles ainda não sabem o que vão viver. A gente não permitiu isso. E olha, a Juliana está falando isso aqui com a gente com muito conhecimento de causa, né? Você tem 2 filhos, né? 2 adolescentes e uma menina. 17 e uma menina de 5 anos, né? A Dani tem uma criança também, né? Um menino de 1 ano e meio. Mas como que foi essa experiência para você? De passar com... Você está com um de 15, um de 17. São fases muito parecidas? Não, Érica, são bem diferentes. São bem diferentes. Eu acho assim, na verdade, a gente sempre tem que pensar. Existe o adolescente típico,
que a gente fala, então tem aquelas mudanças típicas que vai estar em todas as casas. Mas a gente precisa pensar que cada pessoa é uma e cada pai reage de um jeito a um filho, né? Tem alguns filhos que parecem mais com a gente, tem outros que são o oposto. Eu falo muito que na adolescência a gente descobre o filho real. A gente idealiza um filho quando nasce, é aquela coisa fofa que a gente beija, aí vai crescendo, vai se transformando e a gente já fica mais distante um pouco, né? A gente desconecta um pouco dessa imagem do filho ideal, porque vem aquele filho real te mostrando, eu sou dessa forma, me aceita desse jeito, e a minha grande transformação veio daí. Veio minha grande transformação como mãe, como médica. Eu fico sempre emocionada. Claro, então, foi quando eu fui procurar estudar para educar um filho, foi quando os meus filhos viraram adolescentes. Eu me senti desconectada deles. Olha só, gente, às vezes a gente acha que é tudo perfeito para elas que estão aqui nos orientando. Não, ela também passou por essa fase de dificuldade. Então, você que está em casa também está passando por essa fase com os filhos, né, com o filho e tudo mais. Aí, a inspiração também. A Juliana trabalha com isso, com adolescente, com os pais, mas também passa por essa fase. É assim para todo mundo. Sim, né? com certeza. É a vida real, É né? a vida real. É a vida real. E eu costumo muito falar isso nas minhas palestras, que a vida real é essa. E a gente, por ter conhecimento, não significa que a gente não vai passar por aquilo. E aí eu tive esse momento de desconexão com os meus filhos, descobri a disciplina positiva, que hoje é o que eu falo sempre. Nós vamos contar dela daqui a pouquinho. Sim. Fala da disciplina positiva ainda não. E aí eu consegui com ela reconectar com os meus filhos e aí viver essa adolescência maravilhosa, porque eu pensava como todas as outras mães, a maioria das outras mães, a adolescência é uma fase chata, a gente só tem que esperar passar. Hoje não, pode ficar na adolescência, é uma fase linda, tão linda quanto a infância. E agora vai ser até mais fácil para quando a sua filha, que hoje é pequena, chegar à adolescência, né? Sim, com vai ser certeza. mais fácil para as duas, para a família inteira, né? É porque a gente acha que não precisa estudar para ser mãe. Nossa principal missão no mundo é essa, educar os filhos. Então, a gente precisa pensar, parar e